Na clínica psicanalítica, a análise oferece um espaço para acolher os efeitos psíquicos devastadores da crueldade e da desumanização, dando voz a sofrimentos antes silenciados. Função da contenção, pois pais e analistas têm o papel de conter os impulsos da criança para que ela não precise amputar, reprimir partes de si lidando com a própria crueldade. Desde a infância, nós vamos encontrar a origem desses distúrbios psíquicos, desde a infância. Né? Complexidade do sujeito. A crueldade não é apenas um ato, mas um fenômeno complexo que envolve o inconsciente, a história pessoal e as relações sociais, exigindo uma escuta atenta para além do intersubjetivo ao intrasubjetivo, o inter e o intra. Filósofos como Jacques Derrida analisaram a relação entre psicanálise e crueldade, explorando como a própria psicanálise lida com a desumanização e o incondicional, questionando seus próprios limites e implicações éticas e políticas. Em resumo, a psicanálise, ao lado de Freud e Lacan, vê a crueldade como um aspecto profundo da psique humana, moldada pela luta entre pulsões, pela necessidade de civilização e pelas dinâmicas sociais e traumáticas, atuando na clínica para dar sentido e acolher essa dimensão, muitas vezes aterrorizante, da experiência humana. Olha que complexidade. A criatura humana, por sua vez, ela é uma caixa de surpresas. Nós precisamos, desde a infância, nós que acompanhamos os nossos netos, aqueles que possuem ainda filhos pequenos, é importante nós ficarmos atentos ao comportamento da criança, porque ela manifesta desde pequenininha os impulsos de agressividade, desde pequenininha. E essa agressividade ela pode ser manifesta através das palavras, através dos atos, através do pensamento, entende? E das mais variadas formas que nós podemos imaginar. Jung, ele não falou abertamente sobre crueldade. Originada, a crueldade provém fundamentalmente de processos psíquicos inconscientes e da incapacidade de integrar aspectos sombrios da psique. No entanto, as abordagens divergem ligeiramente na sua dinâmica e na sua origem. Jung, segundo Carl Gustav Jung, a crueldade está intrinsecamente ligada ao conceito da sombra, o lado obscuro e reprimido da personalidade, que o indivíduo e a sociedade rejeitam e empurram para o inconsciente. Rejeita e coloca no inconsciente.
né? Mas isso não fica morto lá. Projeção da sombra. A crueldade frequentemente surge da projeção da sombra em outros indivíduos ou grupos. Quando as pessoas se recusam a reconhecer e integrar seu próprio potencial para o mal, elas o projetam no mundo exterior, vendo os outros como inerentemente maus ou inferiores, o que justifica a crueldade contra eles. A pessoa torturada. Jung é frequentemente citado por afirmar que o homem saudável não tortura os outros. Geralmente, é o torturado que se torna o torturador. Isso sugere que a crueldade é um sintoma de dor íntima, não resolvida, insegurança e a necessidade de dominar os outros com um mecanismo de coping ou defesa. O inconsciente coletivo e os arquétipos. A crueldade em massa ou em larga escala pode ser vista como uma erupção de arquétipos sombrios do inconsciente coletivo, que capturam a psique de um povo, levando a atos de violência e desumanização, como observado em guerras e genocídios. Infelizmente, isso é um fato. Jung atacou, ele simbolizou com bastante destreza esse tema crueldade. Individuação. A solução para mitigar a crueldade, do ponto de vista junguiano, é o processo de individuação e o autoconhecimento, que envolve a integração consciente de todos os aspectos da psique, incluindo a sombra. Nada fica às escuras. Tudo acaba sendo clarificado. Individuação. A solução para mitigar a crueldade é a individuação, não é? Psicanálise e a crueldade. A psicanálise freudiana aborda a crueldade através do conceito de pulsões e do conflito entre o princípio do prazer e a realidade, e mais tarde através das pulsões de vida, que é de Eros, e da morte, que é de Thanatos. Pulsão de agressividade e morte. Freud postulou uma pulsão inata de agressividade e destruição, que é a pulsão de morte. Pulsão é aquela, o próprio termo está dizendo pulsão, pulsionar, pulsionar. A crueldade é uma manifestação dessa pulsão, que pode ser direcionada para fora, contra os outros, ou para dentro, como autodestruição. Crueldade e sadismo. A crueldade está relacionada ao sadismo, que Freud inicialmente associou a uma das manifestações da pulsão sexual, onde o prazer é obtido através da dominação ou infligir dor ao outro. Crueldade como antítese da civilização. Para Freud, a civilização e a cultura atuam como forças que restringem e redirecionam essas pulsões agressivas, inatas, através da repressão e da formação do superego, a consciência moral. A crueldade eclode quando há uma falha nesse processo civilizatório, ou uma ruptura
dos laços sociais, resultando em um gozo sem mediação que busca a aniquilação do outro. Enquanto Jung foca na integração da sombra e no trauma individual como fontes primárias da crueldade projetada, Freud enfatiza a pulsão de agressividade inata que precisa ser controlada pela civilização para evitar a destruição mútua. Ambas as abordagens concordam que a crueldade é um fenômeno psicológico complexo com raízes profundas no inconsciente humano. Jung, ele simplesmente traz maior claridade porque ele trata do inconsciente coletivo. Não só o consciente humano, o consciente coletivo, que abrange as histórias do presente, as histórias do passado presente e do passado pretérito, de outrora, de outras vidas. Não que ele venha a dizer sobre esse aspecto, entende? Mas ele traz profundamente e solidamente a experiência do passado remoto, de outrora. Voltaremos.